Salve pessoal, seguindo com o tutorial do e-commerce com Django. Nessa aula a gente vai criar o app address, né? A gente vai criar mais um componente que vai ser responsável por guardar o endereço de cobrança do usuário e o endereço de entrega. Antes de seguir, quero pedir para vocês, se curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, com os amigos, sugiram tutoriais, passem lá no Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Se inscreva aqui por esses links de afiliados que eu deixo aqui para vocês, da Hosting, DigitalOcean e One.com. Aqui é o link da Digital Innovation, tem vários cursos bem legais de graça lá. Aqui links de comunidades para vocês conectarem a outros devs. Aqui meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser, meu GitHub, pode me seguir se quiser. Aqui é o link para o código da branch dessa aula que a gente vai criar ainda. Aqui o link do meu curso de Python 3 lá na Workover. Aqui outros canais que eu tenho, canais de música, né? Aqui o canal do Código Fluente com todas as playlists e é isso, vamos seguir então. Então, como eu falei, a gente vai criar mais um componente para o app, né, do e-commerce, que vai ser o app address, né, o componente responsável por lidar com o endereço do usuário, tanto de entrega como de cobrança. Lembrando que um componente em Django é chamado de app. Então vamos criar um app chamado address que vai representar o endereço do usuário e vamos associar o perfil de pagamento, o billing profile do usuário. Então a gente vai, dentro da pasta que tem o manage.py, a gente vai rodar esse comando aqui, o python manage.py start app e o app que a gente quer criar, que é o addresses, endereço. Eu vou copiar. Então estou aqui já no VS Code com o ambiente ativado. Tem um outro terminal aqui que eu vou deixar até o servidor rodando. Ó, só para vocês verem a pasta onde está o manage.py, tá vendo? Python manage.py run server. Ó, tá rodando o servidor. No terminal aqui eu vou criar a branch para a gente trabalhar nessa aula. Git checkout -b, eu chamei de create-addresses-app. Beleza, Ctrl L para limpar. E agora eu vou dar aquele comando que eu tinha copiado, python manage.py start app addresses, para ele criar o app addresses, né, o componente addresses, endereços. Vou dar um enter. Pronto, beleza, ele já criou aqui uma pastinha, ó, automaticamente com vários arquivos. Aqui, ó, addresses. Aí, seguindo aqui, ó, o addresses poderia ficar no model do billing profile ou no order e até mesmo no account. Já o billing profile provavelmente não poderia viver no addresses nem no orders. Criamos o addresses para deixar o código mais atômico, fazendo com que cada parte do código seja especialista em fazer algo bem. Além do que, facilita na hora de fazer o CRUD, né? Create, Read, Update, Delete, no addresses. Por isso, melhor que o addresses seja realmente um app. Por isso que a gente fez a opção de criar esse app, né, do addresses. Então vamos começar aí a fazer as alterações. No models do addresses, desse app que a gente acabou de criar, vamos colocar esse conteúdo, depois a gente vai analisar ele. Cadê? Peraí. Aqui, até aqui. Copiar. Addresses, models. E vamos selecionar tudo. Delete. Ctrl V. Salvou. Beleza. Então, ó, a gente criou a classe addresses aqui. Melhor até explicar aqui. Criamos a classe address com todos os campos aqui. Definimos aqui um max length para cada campo. Esse aqui é o campo foreign key, que vai relacionar o address a um billing profile. Então, aqui é o identificador do billing profile desse address, né? do address que vai ser instanciado. A gente tem esse método aqui str, que vai devolver aqui a instância do billing profile.
passando por esse método aqui, str. O método str ele transforma qualquer coisa em string. Então, se passar um número para ele, ele vai transformar aquele número numa string. No caso aqui, ele está passando todo um objeto billing profile para string. Aqui a gente define essa tupla aqui. São os dois tipos de endereço, que é o endereço de cobrança e o endereço de entrega, né, para enviar o produto. Salvou aqui. Agora a gente precisa registrar o app no admin do addresses, colocando, né, para colocar ele no painel admin, né, para que ele apareça lá. A gente vai pegar esse admin.py do address e colocar esse conteúdo aqui. A gente está registrando ele lá no painel admin. Então tá aqui, ó. Beleza. Agora a gente precisa registrar o app que a gente criou lá nos settings do projeto. Então aqui, ó, em Installed Apps, a gente vai colocar esse app que a gente criou. Então, ó, e-commerce settings, ó, Installed Apps. Então aqui logo no início aqui, vou botar logo em primeiro aqui e uma vírgula. Pronto, beleza. Aqui são todos os apps que a gente criou. Agora acho que é o migrations, né? Então agora a gente vai repercutir, né? Porque esse modelo ainda não foi criado no banco. Vamos fazer as migrations e depois a migrate. Ctrl L aqui. Deixa eu passar um pouquinho aqui para baixo. Enter. Beleza. Agora migrate. Migrate. Aí sim repercute no banco. Ctrl L. Vou puxar esse console. Pronto. Agora vamos criar o form do addresses. Então, ó, vamos criar esse arquivo aqui dentro da pasta addresses. Então, ó, addresses, new file, forms.py. Dentro a gente vai colocar isso daqui. Opa, não copiou tudo não. Ctrl C. Salvou. Então vamos ler esse texto aqui que explica o que a gente fez aqui no forms do address. A gente criou uma classe para o formulário, né? Address form. A gente importou aqui o models, né? Que é esse cara lá de cima. Isso aqui, nesse models aqui do address. Está importando ele aqui. E a gente importou o forms do Django. A gente está usando ele aqui, né? Esse forms aqui do Django. A gente está estendendo ele e criou essa classe addressForm que estende o forms do Django. Dentro a gente criou uma classe meta, né? De metadados. A classe addressForm importa o modelo address e usa o atributo model dentro da classe interna meta. Além do model na classe meta, temos também uma lista com os campos que existem na classe addressForm. Então aqui, ó, a gente tem o models do address, né? Então a gente está usando aqui o address, né, que a gente importou do models dele, que a gente criou lá em cima, e está jogando aqui nessa variável da classe meta, que é o models. E a gente está dizendo que ele vai ter esses campos, que esse form do addressForm vai ter address line 1, address line 2, city, country, state, postal code,
Agora a gente vai importar ele aqui no views do kart. Então, ó, vamos fazer isso daqui, deixa eu ver se mais aqui. E aqui a gente vai instanciar ele. É o views do kart, tá? Deixa eu fechar aqui esse monte de arquivo que está aberto aqui. Ó, cadê karts? Primeiro importar. Botar aqui. Então a gente portou o address form no views do kart e criamos uma instância aqui. Isso foi feito nesse arquivo. Agora a gente vai criar o... Aliás, a gente vai alterar o checkout HTML do kart. Está lá na pasta template. Né, templates, aliás, do kart. Então o que a gente vai alterar... Aliás, alterar não, a gente vai colocar tudo isso aqui que está... Coloquei em duas cores diferentes, só para diferenciar, né? Então o que a gente está fazendo aqui, ó, deixa eu ler aqui, ó, o que a gente está fazendo. Resumindo o que foi feito aqui no checkout, isso aqui que a gente vai colar ainda lá no código. Se não tiver endereço de entrega definido, que é o shipping address, o formulário de entrega vai ser mostrado no browser para pegar esses dados de endereço de entrega usando o tipo de endereço shipping, aqui, ó. Address type shipping. E aqui no de baixo é o billing, né? O address do tipo billing. Então a gente tem dois tipos de endereço, shipping, né, e billing. Então o endereço de entrega, o ship address. Se não for esse o caso, e se não tiver endereço de cobrança, que é o billing address definido, o formulário de entrega, né, aliás, o formulário de endereço vai ser mostrado no browser para pegar os dados de endereço de cobrança com o tipo de endereço billing. Aqui, ó. Cadê o type? Aqui, ó. Address type billing. E tem esse botão aqui que a gente também colocou, botão de checkout. Foi só isso. Foram essas as alterações. Então eu vou copiar tudo. Uma questão de facilitar. Copiar. E vamos criar então, aliás, criar não, alterar, né, o kart, o checkout do kart na pasta template do kart. Então, ó, fechar aqui as outras, ó, pasta templates do kart. Ó, kart, checkout. Eu vou sobrescrever. Vou salvar. Beleza. Agora a gente vai criar o form de endereço, né? Vou tirar esse residencial aí depois. Então a gente vai criar, ó, o form HTML dentro do addresses, que está dentro da pasta templates que a gente vai criar. Acho que não tem ainda. Então vamos lá, criar uma pasta templates. Dentro dessa pasta templates, a gente vai criar a pasta addresses. E dentro de addresses, o form HTML. Esse cara daqui. E vamos colocar aqui esse conteúdo.
Então o que a gente está fazendo aqui nesse código do form? A gente diz ao navegador para ele retornar os dados do formulário para a URL checkout/address/create, que vem do action URL, se existir, né? Usando o método post. Se não existir, ele vai redirecionar para o login. Aliás, está errado isso daqui, vou corrigir essa frase. Dá um refresh aqui. Logo em seguida, ele verifica se next URL, aqui ó, está definida. Se tiver, coloca no input, baseado no redirect path, que vai retornar do views.py do addresses. Em seguida, verifica se tem o tipo de endereço address type definido e coloca no input. Né? Aqui, ó, se o address type está definido, se é do tipo, aqueles dois tipos lá, né, de endereço, que é o endereço de entrega e o endereço de cobrança, se é shipping address ou se é billing address. Ele verifica então se esse address type está definido com um desses dois valores, e se tiver, ele coloca lá no input. Então é basicamente isso que está sendo feito aqui nesse arquivo aí, forms. Aliás, form no singular, form do addresses. E agora aqui no views do addresses, a gente vai colocar esse conteúdo aqui. Ó, addresses, views. Ctrl A para selecionar tudo, delete para deletar e vamos colocar todo o conteúdo. Então, no código acima, onde instanciamos o form, criamos o contexto, em seguida o redirect path é definido como get ou post, ou fica indefinido como none. Falando dessa parte aqui, ó. Depois, se o form estiver válido, faz um print do request post, salva o form em instance, essa variável, com commit false. Salvando com commit igual a false, obtemos um objeto de modelo. Então você pode adicionar dados extras e salvá-los. Seguindo, logo depois, deixa eu só mostrar essa parte aqui, ó. Logo depois, verificamos se billing profile está definido. Se tiver, o atribuímos ao billing profile da instância do form. Definimos na linha seguinte o tipo de endereço na instância do form e o salvamos. Aqui, ó. Se ele está definido, né, se o billing profile, né, se a gente tem um valor para o billing profile, ele não é none. Então ele vai entrar nesse if e executar essa parte aqui. Definimos na linha seguinte o tipo de endereço na instância do form e o salvamos. Aliás, isso daqui também, né? Eu já tinha falado. É aqui. Quando o billing profile não estiver definido, a execução vai cair no else e imprimir error here e redireciona para a página de checkout. Aqui. O if logo abaixo garante que a URL para a qual será feito o redirecionamento é uma URL segura. Se a URL não for validada, é uma vulnerabilidade de redirecionamento aberto. Pessoas mal intencionadas podem tirar proveito de um redirecionamento aberto para ocultar URLs maliciosas através de uma URL que pareça confiável. O URL has allowed host and schema garante que a URL tenha os nomes de host e esquemas esperados. E agora, para finalizar, a gente vai abrir o URL do projeto e inserir o path do address, é o código que está em azul. Então a gente vai importar aqui o checkout address create view. E aqui a gente vai definir o path. Vamos fazer isso. Fechar tudo aqui antes.
Então vamos abrir aqui, ó, e-commerce, aqui URLs, .py, primeiro aqui esse import. Salvar. Vamos ver se está rodando tudo certinho. Aparentemente está funcionando sem problema. Vou fazer um teste então. Estou aqui na página dos produtos sem estar logado. Vou adicionar aqui um produto qualquer, conferir compra, vai pedir para logar. Vou preencher aqui os campos. Submit. Beleza. Agora vamos ver aqui. Em addresses, ó. Criou aqui o endereço que a gente preencheu nos campos. O address type é shipping, né? A gente tem dois tipos. Vamos criar um do tipo billing. Para a gente fazer isso, vamos comentar aqui uma parte do código, só por enquanto, que é isso daqui, ó. Primeiro a gente vai tirar essa parte daqui e vamos comentar. Aliás, não é isso não. Esse perfil, o que a gente criou foi esse aqui, né, do shipping. Então a gente não quer executar isso daqui. Eu vou tirar isso daqui, só para a gente criar um endereço do tipo billing, para a gente ter dois tipos ali criados, só de exemplo mesmo. Então por enquanto a gente vai comentar isso daqui, salvar aqui. Vamos lá. Então aqui vou dar um logout, vou logar com outro usuário aqui, como admin mesmo. Escolhi aqui um produto, camisa vermelha, adicionar. Vamos adicionar aqui outro endereço. Coloquei aqui um outro endereço, Avenida São Clemente, dessa vez, também Botafogo. Enfim, qualquer endereço aí, é só para a gente fazer o teste. E agora, se a gente vier aqui, a gente vai ter dois endereços, ó. Um referente ao admin.mail.com e o outro totmail.com, né? Esse aqui é o primeiro endereço, esse é o segundo, e esse segundo é do tipo billing, tá vendo? E esse primeiro do tipo shipping. Eu vou voltar como estava aqui. Era só para a gente testar mesmo. Aí a gente pode já dar finalizar a branch, né? Aproveitar para finalizar a aula. Git commit -m create addresses app. Ctrl L para limpar. Git push, não lembro qual é o nome dessa branch. Create addresses app. Copiar isso. Git push origin. Create addresses app. Pode dar um merge. Git checkout. Primeiro a gente vai para master. Agora a gente faz um merge. Git merge com essa branch que a gente trabalhou nessa aula. Ctrl L e um git push origin master. Beleza. Então é isso.
Por essa aula era só. Eu quero pedir para vocês, se tiverem curtido ou curtirem no geral aqui o conteúdo do Código Fluente, divulguem com os amigos de vocês, divulguem nas redes sociais de vocês, passem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha, se inscrevam aqui por esses links de afiliados que eu deixo, da Hoshinger, DigitalOcean e One.com. É isso. Eu deixo também lá embaixo esse link aqui para doações, também quem quiser ajudar financeiramente. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!